vamos iniciar nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje sobre predicado verbo nominal. Então, para falarmos de predicado verbo nominal, nós vamos voltar um pouquinho em outras atividades, outros conceitos que já vimos. Vamos falar sobre predicado verbal e predicado nominal. Vamos lá? Predicado verbal. Então, para ser predicado verbal, nós temos que ter um verbo intransitivo ou verbo transitivo, seja ele transitivo direto ou transitivo direto, ok? Por informar um processo, o predicado verbal contém verbo significativo nocional, ou seja, nós temos verbos de ação aí. Então, para ser verbo, predicado verbal, temos que ter verbo significativo ou nocional, ou seja, aqueles verbos de ação, verbo transitivo ou intransitivo. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos aí, as luzes surgiram ao lado. Aí a gente pega, acha o sujeito. Quem é o sujeito? As luzes. Achamos o verbo, surgiram. Surgiram, ó, surgiram, as luzes surgiram. Tem sentido completo esse verbo, não tem? Ele está pedindo algum complemento? Ele não pede complemento, ele tem sentido completo. As luzes surgiram. Vocês entenderam? Entenderam, não é? Precisa de mais alguma coisa para vocês entenderem que as luzes surgiram? Não. Então, o que vem ao lado ali, ó, ao lado, ele é um adjunto adverbial. Nós temos um adjunto adverbial ali, de lugar, tá? Esse adjunto adverbial de lugar, ele é um acessório, né? Ele não teria necessidade de estar ali, ele é apenas um acessório, ele vem dando uma circunstância ali. Então, nós estamos falando nesse momento de verbo intransitivo, que não precisa de um complemento. Então, ao lado não é complemento, é um acessório, ele é um adjunto adverbial, ok? Adjunto adverbial ao lado, que é uma locução adverbial de lugar. Se o verbo é intransitivo, temos um predicado verbal. Então, lembrando, para ser predicado verbal, temos que ter um verbo transitivo ou intransitivo. Então, nós temos um exemplo aí de um verbo intransitivo, ok? Vamos ver um outro exemplo? Todos discordaram de você. Aí achamos o sujeito, todos. Discordaram. Quem discorda, discorda de algo ou de alguém, certo? Então, esse verbo, ele tem uma regência, ele pede uma preposição. Essa preposição de, ó, quem discorda, discorda de algo ou de alguém. Então, ele pede uma preposição. Se tem uma preposição e ele pede um complemento com preposição, nós temos ali um objeto indireto. Complemento de verbo é o quê? Objeto. E se tem preposição, objeto indireto, ok? Então, nós temos ali, ó, um verbo transitivo indireto. Se nós temos um verbo intransitivo, se nós temos um verbo transitivo indireto, nós temos um predicado verbal, ok? Então, nós temos mais um exemplo aí. Vamos ver mais um exemplo? Eles pegaram ônibus. Então, nós achamos o sujeito, eles pegaram. Quem pega, pega algo ou alguma coisa, não é? Então, esse verbo, ele pede um complemento. Complemento de verbo é o quê? Objeto. Então, nós temos um objeto aí, ônibus, né? Ônibus. E tem preposição? Não tem preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um predicado verbal, tá bom? Então, é isso. Predicado verbal, ele precisa ter ou um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo indireto, ok? Então, para ser predicado verbal, nós precisamos desses verbos significativos, ok? Lembraram? Agora, vamos ver o predicado nominal? Nós temos aí, ó, verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar, viver. Nós temos os verbos de ligação. Então, fiquem de olho. Para ter verbo de ligação, nós precisamos ter um predicativo. Então, estamos chegando lá, ó. Predicado nominal,
é um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Então, para se ter um predicado nominal, nós temos que ter o quê? Um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Porque no predicativo do sujeito não existe verbo de ligação, ok? Então vamos lá. Por informar um estado, o predicado nominal contém um verbo não significativo. Certo? O que é um verbo não significativo? É um verbo de estado. É um verbo que não tem uma ação. Tá? Então, o núcleo é o predicado do sujeito. Certo? Então, vamos lá. A festa seria temática. Esse é o nosso exemplo. A festa seria temática. Então, nós temos o sujeito aí, a festa. Aí teria o seria, que é um verbo de ligação, né? E temática. Temática está falando de quem? Do verbo seria ou da festa? Temática fala da festa. Então, temática está falando do sujeito festa. Então, nós temos aí uma característica do sujeito. Se nós temos uma característica do sujeito, nós temos um predicativo do sujeito, tá? Se nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, nós temos um predicado nominal, ok? Então, predicativo do sujeito, temática, é um adjetivo, tem função nominal. Se o verbo é de ligação mais predicativo do sujeito, temos um predicado nominal, tá? Agora nós vamos entrar no nosso conteúdo mesmo, predicado verbo nominal. Então reparem bem no nome, predicado verbo nominal. Verbo do verbal, nominal do nome, ok? Verbo transitivo ou verbo intransitivo mais predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Essa é a estrutura de um predicado verbo nominal. Então, ele tem que ter um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, certo? Mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto, tá bom? Então, ele vai possuir dois núcleos. Primeiro, núcleo, um verbo intransitivo ou um verbo transitivo. Segundo núcleo, um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Então, para se ter verbo nominal, ele precisa ter no primeiro núcleo um verbo transitivo ou um verbo transitivo e no segundo núcleo um verbo de ligação mais predicativo do sujeito ou do objeto, ok? Vamos ver um exemplo? Nós temos aí letra A. Eles chegaram da praia. Olha, eles chegaram. Quem chega? Eles chegaram. Quem chega, chega de algum lugar. Eles chegaram. Nós temos aí que tipo de verbo? Eles chegaram. Então, vocês vão analisar assim. Será que ele pede complemento? Ou será que dá para entender, ele é sintaticamente, tem um sentido, dá para entender por si só? Eles chegaram da praia. Então, eles chegaram. Vocês entendem? Normal? Dá para entender, não dá? Então, nós temos aí um verbo transitivo indireto, ok? Da praia. Da praia. Nós temos aí um complemento ali, né? É um advérbio. Nós temos aí um acessório, né? Então, vamos lá. Nós temos um verbo intransitivo. Então, se nós temos um verbo intransitivo, nós temos um predicado verbal, né? Então, eles chegaram da praia. Vamos ver um outro exemplo? Eles estavam cansados. Eles estavam cansados. Vamos analisar esse verbo? Eles estavam cansados. Olha, estavam. Então, eu tenho um verbo de ligação. Tem um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. Por quê? Reparem, cansados está falando do verbo ou está falando do sujeito? Eles cansados. Então, nós temos aí um predicativo do sujeito, não temos? Então, nós temos um predicado nominal. Ué, agora sabe o que nós vamos fazer? Vamos juntar esses dois períodos, vamos juntar essas duas orações. Vamos lá? Ó, juntando A mais B, vai dar C. Eles chegaram da praia cansados. Eles chegaram da praia
cansados. Nossa, chegaram não é um verbo transitivo? Da praia cansados. Mas vamos analisar. Cansados está se referindo a quem? Ao sujeito. No meinho ali, se você for analisar, nós temos um verbo de ligação implícito. Eles chegaram da praia e estavam cansados. Eles chegaram da praia e estavam cansados. Esse verbo de ligação ele está implícito ali, tá? Então, reparem, nós temos dois núcleos. Nós temos chegaram, que é o verbo intransitivo, e nós temos o cansados, que é um predicativo, certo? Então, ó, se nós temos dois núcleos, nós temos primeiro, predicado verbal e um predicado nominal. Então, vamos juntar os dois? Então, nós temos aí um predicado verbo nominal. Por quê? Nós temos o verbo intransitivo e nós temos o cansado, que é o predicativo do sujeito. Então, juntando tudo, ó, eles chegaram da praia cansados. Nós temos dois núcleos, entenderam? Então, nós temos aí um predicado verbo nominal com o predicativo do sujeito ainda, tá? Vamos ver ali, ó. Predicado verbo nominal com predicativo do objeto. O dono nomeou Ana gerente da loja. O dono nomeou Ana gerente da loja. Então, nós temos aí, qual é o sujeito? O dono, né? Quem que nomeou Ana gerente da loja? O dono. Então, o dono é o sujeito. Nomeou. Nomeou é um verbo transitivo direto. Quem nomeia algo ou alguém. Então, no nosso caso aí, o alguém é Ana. Então, Ana é nosso objeto direto. Então, até aí tudo bem, né? Então, nós temos um verbo transitivo direto com um objeto direto, que é a Ana, certo? Mas nós temos mais um pedacinho ali, gerente da loja. Aí vocês reparem, esse gerente da loja está falando o dono, está falando sobre o dono, que é o sujeito, ou está falando de Ana? De quem está falando? Esse gerente fala de quem? Hein? Ele está se referindo a quem? Então, ele se refere a Ana. Então, o gerente da loja está referindo-se a Ana. Então, nós temos aí um verbo transitivo direto, né? O objeto direto, que é Ana, com algo que se refere, um predicativo, que está se refere-se a quem? A Ana, ao objeto. Então, o predicativo aí refere-se ao objeto. Então, nós temos aí um predicativo do objeto, tá? Então, vamos lá. O dono nomeou. Nomeou, o verbo transitivo direto. Ana é o objeto, né? Quem nomeia algo ou alguém. O alguém aí é Ana. Gerente da loja. Esse gerente da loja está falando de quem? De Ana. Então, ele está se referindo ao objeto. Então, nós temos aí um predicativo do objeto, ok? Então, temos aí predicado, verbo nominal com predicativo do objeto. Entenderam? É isso aí. Então, nossa aula termina aqui.